Começando a gravação, então. Hoje é a primeira aula do curso de lucro presumido, dia 17/10/2015. Bom, pessoal, presente aqui. Em primeiro lugar, o que é que você vai estudar aqui no curso de lucro presumido? 4 tributos. Quais sejam? Tributos que incidem sobre o lucro, os mesmos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro e tributos federais que incidem sobre a receita, PIS e COFINS. Mas por que esses 4 tributos? É que esses 4 tributos dependem dos regimes de tributação. Então, vamos logo tratar dos regimes de tributação. Observe, aqui está o universo de empresas. Claro, universo de entidades econômicas. E aí, o título empresa é da própria legislação do imposto de renda, que assim define, apesar de o direito comercial entender como empresa atividade, como vocês já estudaram, inclusive, certo? Mas, de qualquer forma, estamos falando aqui de empresas de direito privado, que são quais? O empresário individual. Quem mais? As sociedades empresárias. E aqui incluímos as sociedades limitadas, as sociedades anônimas e outros tipos societários. Que mais? As sociedades simples e também as empresas públicas e que mais? As sociedades de economia mista. Esses 2 últimos societários, certamente você estuda dentro do curso de Direito Administrativo, certo? Não é momento de tratarmos de direito empresarial, mas assunto já estudado, certo? Aqui, nosso curso é de legislação tributária. Por isso, sabemos que quando se diz universo de empresas, então quem é que vai estar inserido nesse campo tributário? O empresário individual, repito, sociedades empresárias, sociedades simples, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, não cabe querer falar aqui em tributar o quê? As associações sem fins lucrativas. Não se fala aqui em igrejas, ONGs, associações, condomínios, não, porque esses não são o quê? Empresas ou entidades econômicas. Certo aí? Bom, então, veja, a legislação tributária, ela funciona assim. Quem fez o curso do Simples Nacional e MEI teve essa história até com mais detalhes, né? Aqui vamos resumir. Veja, no passado, nós tínhamos a seguinte tributação, ó, antigos regimes de tributação. Então, essas empresas aqui se enquadravam de que forma? Ou elas estavam no lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. E, claro, quando da elaboração da nova Constituição de 88, discutiu-se bastante a questão de, mas esses regimes tributários são muito complexos. A pequena empresa, uma microempresa, vai ter que decidir se vai parar e ficar calculando e recolhendo tributo a cada dia, ou se vai poder funcionar trabalhando. E, claro, essas pequenas empresas não têm condições de estar num sistema tão complexo de tributação. E aí os constituintes colocaram um dispositivo na Constituição dizendo o quê? Que as microempresas, as pequenas empresas, devem receber um tratamento diferenciado. Aí como é que se interpreta isso? Ora, nós já tínhamos a lei tributária. Lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Se o texto constitucional está dizendo que os pequenos devem receber um tratamento diferenciado, a primeira diferenciação é uma lei própria para eles. Daí surgiu o quê? O Simples Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essa é a primeira diferenciação. Certo aí?
Claro que haverá diferenciação também no tratamento, simplificando, daí não é à toa o título Simples Nacional. Mas, enfim, essa simplificação, a Constituição exige, que mais? Que, como um dos princípios constitucionais tributários é a tributação progressiva, que o pequeno pague menos, que o grande pague mais. E, claro, que o regime de tributação do Simples Nacional, além de simplificar, vai ser um tributo mais acessível. Na medida que a empresa vai crescendo, terá que pagar um pouco mais, como demonstraremos aqui agora. Certo? E o que mais? Desburocratizado. Isso quer dizer que a micro e a pequena empresa, elas não precisarão, pelo menos, prestar conta junto ao fisco por meio de uma contabilidade, e nem é necessário, desde que escriture o livro caixa, como veremos aqui. Certo aí? Tá bom. Então, veja, é importante a gente enxergar nesse momento que a legislação tributária tem como regimes tributários tudo isto: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. No entanto, é interessante você que está estudando que há uma diferença entre o Simples Nacional e antigos regimes de tributação. Antigos eram os que já existiam. Mais adiante surgiu o quê? Simples Nacional para atender esses pequenos. E assim nós temos esses dois regimes. Tá bom, mas qual a diferença do Simples Nacional com os antigos regimes de tributação? A começar os antigos regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, olha. A tributação é individualizada. Ó. Como assim? Eu tenho que pegar a lei do imposto de renda da pessoa jurídica, calcular esse imposto, preencher uma guia, um DARF e recolher. Agora eu tenho que pegar a lei da contribuição social sobre o lucro, calcular esta contribuição, preencher outro DARF, outra guia e recolher. Assim, então, faço com PIS, COFINS, INSS patronal, IPI, que são os tributos federais, também com o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Quer dizer, a tributação é no sistema individualizado ou individuado, onde para cada tributo há uma lei a ser aplicada e recolhimento separado. Isto é o que eu estava falando agora há pouco, de que nos antigos regimes de tributação, que incluíam todas as empresas, para os pequenos era uma injustiça. Por isso, a Constituição diz, olha, tem que simplificar isso. E aí veio a lei do Simples Nacional, que simplificou. Como? A tributação é unificada. O que quer dizer isto? Basta a empresa do Simples Nacional pegar a receita bruta, que é da sua atividade, aplicar uma alíquota que vai aí de 4% a aproximadamente 20%. Certo aí? Muito bem. Ao aplicar esta alíquota sobre a receita bruta e preencher uma guia, né, o DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, e recolher, já estará recolhendo nesse imposto aí, o quê? Esses 8 tributos de uma só vez. Então, o tributo foi unificado. Cuidado, alguns chamam de imposto único, não é bem isso. Quem está no Simples Nacional recolhe esses 8 principais tributos de uma só vez, de uma única vez. Daí, unificação tributária, daí tributo unificado. Certo aí? E aí, não quer dizer que não vai pagar os outros tributos. Uma empresa que está no Simples Nacional vai ter que recolher separadamente o quê? Se tem um imóvel, o IPTU. Se tem um carro, o IPVA. Se fez uma exportação, o imposto de exportação. Se fez uma importação, o imposto de importação. Enfim, né, se não são esses 8 tributos aqui, tem que recolher separadamente, além do imposto unificado. Entendido aí? Muito bem. Então, essa é a principal diferença. Veja, tudo isso aqui, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, são os regimes tributários das pessoas jurídicas existentes no Brasil hoje, mas que, historicamente, você já sabe, já existiam esses regimes, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que atingiam a todos. E assim, repito, né, a Constituição diz que os pequenos têm que receber um tratamento diferenciado. Então surgiu o Simples Nacional e a primeira diferenciação é grande. Como você observa, os antigos regimes continuam. Eu tenho que calcular tributo por tributo e recolher, ao passo que quem está no Simples Nacional recolhe tudo isso de forma unificada. Recolhe uma única vez e já recolheu os 8 tributos de uma só vez. Certinho? Tá bom. Agora, veja,
quem é que pode optar pelo Simples Nacional? A microempresa, aquela que teve receita bruta no ano anterior de até R$360 mil. 360 mil reais dividido por 12 meses dá uma média de 30 mil, para se ter uma ideia, certo? Já se a receita bruta excedeu 360 mil no ano, mas não excedeu a 3.600.000 ao ano, então ela pode continuar no Simples Nacional, só que como empresa de pequeno porte. 3.600.000 dividido por 12, dá-se a ideia mensal de 300 mil reais, que é um limite, né, um tanto razoável. Agora, receita bruta, entenda, são as receitas da atividade fim, que se resume em receitas de vendas de mercadorias, mais as receitas de serviços, não se incluindo aqui as demais receitas como aluguel, juros, aplicações financeiras, desconto obtido, nada disso, somente da atividade. Falou em receita bruta, é a da atividade. Tá bom, agora, se a receita bruta excedeu 3.600.000, já tem que deixar o Simples Nacional, como tributação é progressiva, não é isso? Então a empresa já vai para o lucro presumido, desde que sua receita total não exceda a 78 milhões ao ano. 78 milhões ao ano, dividido por 12, dá média de 6.500.000, para se ter uma ideia, certo? Muito bem, um limite ampliado a partir do ano de 2014. Até 2013, era de 48 milhões, certo? Muito bem. A princípio, aumentaria isso aqui para 72, mas quando definiu-se em lei, passou para 78 milhões. Então, esse limite já é recente, de 2014 para cá. Agora, se a receita total excede 78 milhões, já é uma grande empresa, a tributação é pelo lucro real, certo aí? Agora, se a empresa não cumpre as obrigações tributárias, ela está sujeita ao arbitramento tributário. Detalhe importante, a primeira coisa que você não pode dizer é que o arbitramento tributário seja uma forma de punir o contribuinte à empresa. Ele é um regime tributário. Apenas se a empresa descumpre as obrigações tributárias principal e ou acessória. O que é a obrigação principal no direito tributário? Calcular e recolher o tributo, que é o principal. O que são obrigações acessórias? As demais obrigações previstas na legislação tributária, como obrigação de emitir a nota fiscal, obrigação de declarar o tributo, obrigação de prestar informações ao fisco, obrigação de manter a escrituração fiscal e contábil em dia. Enfim, se a empresa não cumpre as obrigações tributárias, ela está sujeita ao arbitramento tributário, que é uma tributação, no mínimo, 20% acima do lucro presumido. Então, vai pesar mais no bolso, se a empresa é desorganizada ou descumpre obrigações tributárias. Existe lucro arbitrado de ofício. Qual é? O auditor da Receita Federal vai lá na empresa e arbitra, tá certo? E também existe o arbitramento tributário por opção, espontâneo. A empresa que não vem cumprindo as obrigações tributárias, ela própria vai e faz o quê? O seu arbitramento e entra na legalidade pagando o tributo devido ou então até mesmo parcelando. O que não se pode é ficar omissa perante a lei. Certo aí? Bom, outro detalhe importante. Aqui, segundo a lei, estamos falando de receita total, são todas as receitas. Então, além das receitas brutas, que são da atividade fim, incluímos também as demais receitas, como receita de aluguel, receita de aplicação financeira, receitas de juros, de uma forma geral, desconto obtido, esse tipo de receita entram todas. Tá ok? Inclusive receita de participações societárias, pelo método de custo, método de equivalência, tá ok? Muito bem. Agora, um detalhe importante, ó. Tributação segundo a Constituição. Veja, eu sempre gosto de deixar bem claro de que tributação é mais ou menos igual à luta de boxe. Uma analogia muito interessante, porque se aqui está o peso pesado e aqui o peso leve. Todos conhecem a luta de boxe, não conhece? Tem alguém que não conhece? Quem não conhece, por favor, traga a cara aqui que eu quero mostrar.
Muito bem. Então, veja, o peso leve pode desafiar o peso pesado? Pode. Afinal de contas, a cara é dele, né? Muito bem. Agora, o peso pesado pode desafiar o peso leve? Não. Aí é covardia. Certo? Mas, enfim. Então, veja só. As regras eram assim antigamente. Claro que hoje em dia, né, na luta de boxe, peso leve quer enfrentar o peso pesado, ele tem que dar uma engordadinha para subir na balança. Certo? Mas, de qualquer forma, a regra antiga, né, nos interessa para essa analogia. O que eu quero dizer? Que se a sua empresa está aqui embaixo, pode tudo lá para cima. Quem está lá em cima não pode nada aqui para baixo. Como assim? Se a receita total da empresa está acima de 78 milhões, nós só tem uma alternativa, ficar no lucro real e pagar esse tributo. Se não pagar, está sujeito a arbitramento tributário. Entendido aí? Agora, se a receita total da empresa, receita bruta da empresa é de até 360 mil, ela tem 4 opções. Pode optar pelo Simples ME ou Simples EPP, lucro presumido ou lucro real. Essas são as possibilidades. Outro detalhe importante. Vocês que são profissionais da contabilidade sabem muito bem que quando nós construímos uma empresa e preparamos o contrato social, ou então o estatuto social, se for uma sociedade anônima, e demais documentações, inclusive o cadastro nacional da pessoa jurídica, e encaminhamos para a junta comercial, lá dentro da junta comercial tem uma sucursal da Receita Federal que recebe esse cadastro nacional da pessoa jurídica, que contempla todas as informações da empresa, da pessoa jurídica, e também dos seus sócios, não é assim? E ali, eletronicamente, sai o quê? A inscrição federal no CNPJ, certo? Quando uma empresa é inscrita no CNPJ, veja só, automaticamente o sistema já lança a empresa lá para o lucro real, todas. Por quê? Porque o lucro real é o denominado regime normal. Lembre-se, você que estudou direito, principalmente o tributário, sabe que direito tributário, tributo é pró-fisco. É sempre vantagem do fisco e não do contribuinte nem meio termo. De forma que a lei já é preparada de forma pró-fisco. Então, quando eu abro uma empresa, fiz inscrição no CNPJ, o sistema já lança a empresa no lucro real, que é a tributação das grandes empresas. Certo? Aí você diz, espera aí, mas a minha empresa é pequenininha, um capital pequenininho, vai ter uma receita pequenininha, mas eu tenho mesmo que pagar pelo lucro real? Claro que não. Nesse caso, a sua empresa tem direito aos benefícios de empresas menores. E aí, então, existem os chamados regimes de tributação com benefícios fiscais. Se o tributo é pró-fisco, esses regimes aqui são opcionais. Ah, muito bem. Então, veja só, se você abrir uma empresa, o sistema enviou ao inscrever-se no CNPJ, o sistema lançou a empresa lá no lucro real. Né? E se é uma empresa pequenininha, é só fazer uma declaração dizendo, não, o capital é pequeno, a empresa vai faturar menos e não faturará mais do que 360 mil. Ah, então, faça a inscrição da empresa no Simples Nacional ME. Qual é o prazo? Quando você abre uma empresa, né, o prazo é de 30 dias do último deferimento das suas inscrições. Você constitui a empresa na junta comercial, faz a inscrição federal no CNPJ, inscrição estadual no ICMS, inscrição municipal no ISS e, né, a última inscrição, no caso do ISS, né, depois desse deferimento, 30 dias é o prazo máximo para opção pelo Simples Nacional. Aí você diz, mas toda empresa tem inscrição no municipal no ISS? Claro que não. Inscrição municipal no ISS é só para quem é contribuinte do ISS, certo? E inscrição estadual no ICMS é para quem é contribuinte do ICMS. Tá bom, de qualquer forma, então, o prazo é 30 dias para opção pelo Simples Nacional. Aí, veja só, se perder o prazo para o Simples Nacional, vai ter que optar pelo lucro presumido. Ou, se perder o prazo do lucro presumido, vai ter que estar no lucro real. E se não pagou nem pelo Simples, nem pelo lucro presumido, nem pelo lucro real, está sujeito ao arbitramento tributário por descumprimento de obrigação tributária principal e ou acessória. Certinho aí?
Muito bem. Agora, pessoal, vamos dar, nesse momento inicial e introdutório, o propósito é te dar uma visão completa do nosso sistema tributário das pessoas jurídicas. Então, com essas informações, observe este exemplo aqui, os exemplos. Primeiro, Simples Nacional. Simples Nacional, a apuração tributária é mensal. É bom lembrar que no Brasil, a apuração de um tributo pode ser mensal, que é da grande maioria dos tributos, pode ser trimestral ou anual. No caso do Simples Nacional, é mensal. Então, no final de cada mês, eu apuro o imposto unificado e recolho até o dia 20 do mês seguinte. E como se calcula? É só pegar a receita bruta e aplicar uma alíquota. Essa alíquota começa aqui para a microempresa com 4% e vai crescendo até cerca de 20% para a empresa de pequeno porte. Há casos que ultrapassa 20%, mas é mais ou menos nessa faixa. Certo? Aí, quanto maior a receita, maior a tributação. Muito bem. Então, assim funciona a tributação pelo Simples Nacional. E o lucro presumido? A apuração é trimestral. Opa! Muita atenção aqui, porque este curso é deste regime, lucro presumido. Estamos dando aqui uma noção em nível de exemplo. Daqui a pouco, no capítulo 2, entraremos a fundo no estudo só do lucro presumido. Mas observe, a primeira coisa que você vai guardar é que lucro presumido é apuração trimestral. Segundo, presumir é sinônimo de estimar. O que quer dizer isso? É que o lucro real, como você verá, que é a tributação das grandes empresas, a empresa, em primeiro lugar, tem que fazer uma contabilidade, apurar o lucro e fazer os ajustes fiscais para encontrar o lucro tributário. Aqui, no Simples Nacional, você viu que não precisa de uma contabilidade. É só pegar a receita bruta, que é a receita da atividade fim, aplicar uma alíquota que vai de 4% a 20% e já recolhe esse imposto de uma única só vez. Por isso, quanto à escrituração, quem está no Simples Nacional, basta fazer escrituração financeira lá no livro Caixa, ou, se não quiser fazer o livro Caixa, que é tão simples, vai ter que fazer uma contabilidade. Agora, quer estar livre da contabilidade, pelo menos para prestar conta ao fisco, basta escriturar o livro Caixa. O que é o livro Caixa? O título é bastante adequado. Existe aquele livrinho que você compra na papelaria, ou então você pega um aplicativo no computador, onde relacionamos tudo que entrou no dia, tudo que saiu, anexamos o documento e deixamos à disposição do fisco e pronto, é só isso. Lembrando também que quando se fala livro caixa, incluem-se aqui, inclusive, as movimentações financeiras que transitaram na conta corrente da empresa. Certo aí? Agora, se não fizer a escrituração simplificada no livro caixa, vai ter que ter uma contabilidade. Então veja que isso aqui é exigência mínima. A Constituição não diz que tem que ser um tratamento desburocratizado, burocracia para o